Bom dia, irmãos e irmãs. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus nesta manhã por mais uma oportunidade que Ele nos dá de ensino, de aprendizado, à luz da palavra dEle nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade em nos permitir reunir nesta manhã. Agradecemos por este momento, por esta aula, pelo estudo que o Senhor está nos proporcionando, baseados no breve catecismo de Westminster. Nós te agradecemos, Senhor, e humildemente pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para que nós compreendamos este assunto, o assunto que nós veremos por Tua permissão nesta manhã, e que a partir do ensino, a partir da compreensão da Tua palavra, nós tenhamos capacidade e sejamos habilitados para praticá-la, Senhor, para praticar aquilo que o Senhor nos ensinar nesta manhã. Guarde-nos de todo mal, Pai, assim pedimos também, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Vamos então continuar o estudo do breve catecismo de Westminster. Hoje veremos a pergunta de número 35. A pergunta de número 35 é a seguinte: o que é santificação? O que é santificação? Os alunos se lembram que nós estamos estudando as bênçãos espirituais que recebemos a partir do momento que somos eficazmente vocacionados, eficazmente chamados pela graça de Deus. Uma vez chamados pela graça de Deus, uma vez vocacionados eficazmente, ou seja, quando a salvação, quando a regeneração ganha as nossas vidas, quando somos despertados das trevas para a luz, quando somos nascidos de novo, isso é ser eficazmente vocacionado, eficazmente chamado. Então, recebemos um pacote de bênçãos, e bênçãos espirituais, que nós recebemos em Cristo Jesus. Já vimos duas. Quais? A justificação, a primeira na pergunta 33, e a adoção, a segunda na pergunta 34. Muito bem. Dentre tantas outras que nós aprendemos na Bíblia, que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez eficazmente chamados, eficazmente vocacionados, uma vez salvos pela graça de Deus. Hoje veremos a terceira, pela sequência do estudo do breve catecismo, que é a santificação. E a resposta que nós temos no breve catecismo é a seguinte: vamos ler todos juntos, bem forte. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver em retidão. Eu preciso que você destaque na resposta dois verbos. O primeiro deles, renovados. O Espírito Santo, uma vez agindo em nossos corações, em nosso ser, em nossa alma, no nosso ser por completo, através da ação do Espírito Santo, nós somos renovados. Há uma renovação. O que é renovar? E isso é tornar algo novo, é fazer do velho ficar novo, é fazer do antigo ficar atual, recente, novo, exatamente, renovados. Liga, sempre liga, santificação com renovação. Qual é o outro verbo que eu quero que você destaque aí também? Habilitados. Como que você pode aplicar esse verbo, o verbo habilitar, ou nós somos habilitados na obra do Espírito Santo quanto à santificação? Fala para mim.
Somos renovados, ok, entendemos. Somos habilitados. O que isso significa para você? Capacitados. O que mais? Aptos. Quando uma pessoa ela está na autoescola, ela está aprendendo sobre as normas do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ela está aprendendo sobre dirigibilidade no trânsito brasileiro, ela aprende regras, ela aprende como dirigir de uma forma defensiva, com prudência, tarará. Quando ela conclui todas as aulas, ela passa pelo teste lá no Detran e deu tudo certo, ela então recebe uma habilitação. Ela recebe uma habilitação. Ela está apta. Ela está... Qual foi o outro sinônimo que usaram? Ela está capacitada para dirigir. Então ela pode sentar num automóvel ou sentar numa motocicleta e dirigir. Vai. Isso, Mateus. Dirigir. Vai embora. Pode ir. Pode realizar tudo aquilo que você aprendeu na autoescola. Somos habilitados pelo Espírito Santo a morrer cada vez mais para o pecado. Quem que faz isso? O Espírito Santo agindo em nós, porém, nós fazemos morrer. Nós somos capacitados para que nós façamos morrer. Não é o Espírito que faz morrer. Uma vez você sendo habilitado pelo Espírito Santo, você faz morrer. Entenderam? Renovado pelo Espírito Santo. O agir do Espírito Santo, sim, neste processo como um todo, sim. Porém, você, fala uma palavrinha aí, você participa, entenderam? Habilitados para fazer morrer cada vez mais o pecado em nossas vidas. E, olha só, tanto uma postura negativa quanto positiva. Qual que é a negativa? Fazer morrer. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu decido não fazer, eu decido não pecar. Atitudes de omissão, de não fazer, negativas. E qual é a atitude positiva sua como crente, como eficazmente chamado? Viver, praticar obras de santidade, praticar boas obras. Você acha que o crente eficazmente chamado, ele fica quietinho assim? Quero praticar, Senhor, boas obras. Quero praticar, Senhor, boas obras. Ou eu quero viver em retidão. O que você tem que fazer? Viver em retidão. Faça, decida. Você está habilitado para isso. Haja, então, como alguém que é santo. Como alguém que está num processo já de santificação. Olha que coisa legal. Entenderam? Vamos então aos textos bíblicos, aí a gente parte para a outra parte da aula, de questões e assuntos mais didáticos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Esse texto nos mostra que a santificação, a santidade, vem de um que você vai ver que realiza em nós. Olha só que legal. Esse texto é muito esclarecedor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos, quem é eleito? É aquele que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, eficazmente chamado, regenerado, recebeu a justificação, foi adotado como filho, portanto, eleito, segundo a presciência de Deus Pai, que Deus nos escolheu antes de todas as coisas passarem a existir, eleitos, segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito. Quem realiza a santificação em nós? O Espírito.
Ímpio não consegue se santificar, ele não quer se santificar, e ele não consegue se santificar, porque santidade só vem através do Santo Espírito. Ímpio não consegue se santificar e ele não quer se santificar. Quem que produz em nós santificação? Quem que realiza em nós santificação? Espírito, olha só, está claro. Para o quê? A obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A aspersão do sangue de Jesus Cristo é como se fosse assim, nós sempre estarmos relembrando o perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus. A aspersão do sangue, o quê? O sangue que foi pago lá na cruz está para nós hoje como propiciação, a aspersão do sangue. Nós somos perdoados diante de Deus, nós não temos mais culpa, condenação, nada que nos impeça diante do Pai por conta de Cristo. Agora veja, depois de em santificação no Espírito, qual que é a próxima palavra aí? Em obediência. Em obediência. Quem que realiza isso? Você, meu irmão, que é habilitado para tanto. O crente não obedece se ele não quiser obedecer. O Espírito Santo não move os nossos bracinhos como marionetes, agora vocês vão obedecer. Parará, parará. Não! Quem obedece é você, crente. Se você não se esforçar para isso, você não obedecerá. Obediência. O pai, você ergueu a mão? Isto? Exatamente. Perfeito. Amém. Muito legal essa correlação. É verdade. Obedecemos, somos capacitados a obedecer, somos habilitados a obedecer, porém acontece de nós desobedecermos. E acontece, irmãos. E acontece. Não estou dizendo para vocês que a partir de agora que o Espírito Santo está dentro de você, perfeição, hein? Perfeição, hein? Olha lá, agora tem rol de santos. Não, tem rol de pecadores. Rol de pecadores que são santificados, que se tornaram santos, separados para um relacionamento com Deus, porém ainda pecadores, que podem pecar, mas não querem pecar, né, irmão, irmã? Não querem pecar, não, porque se ainda está querendo pecar, eu quero dizer para você que pensa que pecado é algo corriqueiro na vida do crente, reveja a sua salvação. Pecado não é algo que normal na vida do crente, não. O crente é um pecador que não se acostuma com o pecado. E não pode se acostumar. Não é algo uma prática contumaz, uma prática corriqueira, algo normal. Porque daqui a pouco o crente que fica pecando, e aí? Você foi salvo do quê? Né? Muito bem, boa correlação. Outro texto, Efésios 4, 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Este capítulo aqui é muito bom para você entender com relação à santificação. Leia depois em casa ele todo, porque o apóstolo Paulo mostra aqui, sobretudo a partir do versículo 20, nós estamos abertos aí, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo está dizendo, se vocês são crentes mesmo, se vocês creram em Jesus mesmo, se vocês aprenderem a ouvir o Evangelho mesmo, se vocês são convertidos mesmo, se vocês são novas criaturas mesmo, se vocês foram eficazmente chamados mesmo, o que diz o 22? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. O que é deixar de lado? Despojar, tirar na ara. Despojar a velha natureza. Não, crente, você não deve mais dar lugar à carne, aos desejos pecaminosos, às vontades mundanas que existem dentro de você. Pôr de lado.
A velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Quem que faz isso, meu irmão? Você. Você põe de lado. Você se despe. Você que não vive mais em pecado. É você, meu irmão. E Deus capacita você a fazer isso, meu irmão, minha irmã. Você está habilitado pelo Espírito Santo a não pecar mais. Que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Onde que acontece o processo de santificação no nosso ser? Principalmente na nossa mente, no nosso entendimento. Nós vamos ver depois o último texto, Romanos 12, 1 e 2, ok? A nossa mente. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você tem hoje uma nova roupa. Às vezes a gente passa em loja por aí, tem a moda gospel, né? Roupa para evangélicos, ok. Você, uma vez eficazmente chamado, você se despe do velho homem. É uma figura linda que o apóstolo Paulo mostra. Você tira a roupa velha e veste uma roupa nova. Quem faz isso? Você. Essa figura que o apóstolo Paulo mostra. Revestir. Que coisa linda. Para viver em justiça e retidão procedentes da verdade. Maravilha. Vista essa nova roupa. Você está habilitado para isso. Entenderam o texto? Maravilhoso. O Espírito Santo capacita isso em você e em mim também. Nos revestir do novo homem. E aí você pergunta, mas tá bom, Rodrigo, ok, mas o que eu faço então? Aí você lê do 25 para baixo. O apóstolo Paulo enumera tantas práticas que você vai deixar de fazer e fazer. Deixar de fazer e fazer. Se você mentia, não minta mais, mas fale a verdade com seu irmão. Se você, o que ele fala? Se você roubava, não roube mais, mas trabalhe com dignidade, fazendo o que é bom. O que mais que ele fala? Se você falava palavrão, não fale mais, mas que da sua boca saiam palavras úteis, palavras que edificam. É isso mesmo, isso mesmo. Isso, o texto aqui quando mostra sobre vestimenta, é uma analogia que o apóstolo Paulo mostra, lógico, não é algo exterior, perfeito. A santificação, como nós vamos ver daqui a pouco nas explicações, é algo que acontece de dentro para fora, não é casca, não é fachada, não é caricatura, não é você ter trejeito de crente, não. Não é colocar uma camiseta bonita de crente e falar, eu sou crente. Não, não é isso, é de dentro para fora. Acontece aqui dentro, e aí reflete no exterior, obviamente, reflete sim, mas acontece dentro, é o revestir no homem interior, exatamente isso, muito bem, muito bom, tá bom? Outro texto, Romanos 6,6, o que diz? Romanos 6,6, pode ler quem achou, por favor. Isso, Marcão. Amém. Esse versículo resume de forma tão bela o que aconteceu antes e depois da nossa regeneração, ok? O que aconteceu antes? Nós? Na verdade, no momento, no momento. Nós estávamos mortos, mas nós morremos. A nossa natureza pecaminosa morre ali com Cristo, ou seja, ela perde força. Ela não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós morremos com Cristo. A nossa natureza pecaminosa morreu lá com Cristo. E agora o que acontece? Depois, por analogia com a ressurreição do Senhor, nós ressuscitamos com Ele para uma vida em santidade. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Uma nova vida que agora nós temos em Cristo Jesus. Com poder, sim, poder do Espírito Santo para fazer morrer a nossa natureza terrena. É uma natureza que morreu com Cristo, mas a gente tem que ficar fazendo morrer. É uma analogia que o apóstolo Paulo mostra com relação à morte, ou seja, não ter domínio sobre nós, não ter domínio. A nossa natureza pecaminosa, que ainda infelizmente existe dentro de nós,
existe dentro de nós, não tem domínio sobre nós, não tem mais, meu irmão, creia nisso. Eu preciso sempre ficar falando isso para a minha alma. Ei, os desejos pecaminosos, essas vontades que eu tenho muitas vezes, desejos impuros, desejos de fazer mal, ei, isso não pode me dominar. E o Espírito Santo nos capacita, nos habilita pelo poder dele a nós fazermos morrer, porque já morreu com Cristo a nossa natureza, não tem mais domínio sobre nós, nós não somos mais escravos do pecado, aleluia, e vivemos agora ressurretos nele, uma vida em santidade em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito de Cristo em nós. Uhum. Isso mesmo. É verdade, perfeito, faz toda a diferença. Entendemos que quando a gente peca porque a gente quer, porque a gente é mal mesmo, porque a gente está deixando as coisas de Deus, porque a gente não está se enchendo do Espírito, ou seja, nos deixando o Espírito atuar livremente. Sabe por que acontece? Quando você peca, ou quando você se distancia de Deus, o Espírito Santo ele não sai de você, mas ele se entristece. Ele deixa de atuar plenamente. Sabiam disso? Acontece. Ele não sai de você, porque uma vez tendo o Espírito Santo, você nunca mais perde ele. Mas quando você peca, ele deixa de atuar. E acontece, sabe o quê? As obras da carne começam a tomar volume na nossa vida. Agora, uma vez nos enchendo do Espírito, nos arrependendo, o Espírito Santo, o poder dele em nós nos capacita, nos habilita, como nós vimos na resposta, a nós renunciarmos ao pecado, deixarmos de lado as práticas carnais, o mundanismo, nos santificarmos para Deus. Ok, que legal. E agora, perfeitamente. Exato. Amém. Exatamente. Naturalmente a gente tende para a carne. Naturalmente. É verdade. Precisamos do Senhor cada dia mais nas nossas vidas, né? E último texto, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Vamos lá. Vocês que já decoraram esse texto, então falem bem alto aí, vai. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos, como que acontece então a santificação? A santificação acontece dentro de nós, no nosso ser como um todo, alma e corpo. O apóstolo Paulo fala, não dê os vossos membros para a prática de pecado. É sério, o nosso corpo. Então ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você, como adorador, você cultua a Deus, adora a Deus pelo seu corpo integral, pelo seu ser integral, corpo e alma, em santidade. Ninguém adora a Deus sem santidade, queridos. Ninguém adora a Deus santo, não sendo santo, ou não estando em santidade. Não tem como. Adorar a Deus é em santidade. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E como é que você faz então? Qual que é você está habilitado para não se conformar com este século, não tomar a forma desse século, não ser clone de ímpio, não ser Ctrl-C, Ctrl-V de ímpio, de pessoas mundanas, crentes mundanos. E existem alguns irmãos reformadores que dizem que essa expressão ela não pode ser dita, crente mundano. Ou é crente ou é mundano. Ou é crente ou é mundano.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A transformação começa onde? Na mente. Exatamente. Sabe por quê? Estava acontecendo naquela época de muitos quererem viver em santidade, mas surrando o próprio corpo, se amarrando, ficando numa prisão. Eu vou me prender, eu vou me acorrentar para eu não pecar mais. Mas a mente precisa ser ganha. Se a mente não for ganha, os membros não vão junto. Não vão. A santificação acontece na nossa mente, porque tomando a nossa mente, que é a cabeça do nosso corpo, todo o corpo vem junto. É na mente que as coisas acontecem, tanto para o bem quanto para o mal. Legal isso, né? Na mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, quem vive em santidade, desfruta. Porque muitas pessoas falam, vocês estão vivendo numa prisão. Ser santo é ser preso. Ser santo é ser retrógrado. Ser santo é viver nesse mundo sem desfrutar das coisas boas deste mundo. Você vai dizer, não, eu quero ser santo porque eu quero experimentar e já estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. É tudo o que eu quero. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do meu Pai que me adotou, que me amou, que me justificou. É isso que eu quero. Opa! Isso. Boa, naquela época, o Marcos disse, naquela época as batalhas eram ganhas na porta da cidade. As cidades tinham uma muralha e tinha um portãozão, uma porta bem grandona. Quando o exército inimigo ganhava a porta, ganhava a batalha, dominava. E é uma relação da porta com a mente. Se ganha a mente, ganha o corpo. Exatamente isso, muito bem. Ok? Algum comentário a mais com relação a isso? A Val? Isso. Uhum. Isso. Perfeito. Processo. Exatamente. Perfeito, é um processo inacabado, nós vamos ver daqui a pouco, mas o Augusto Nicodemos diz que nós não vamos experimentar santificação completa nesta carne. Quando o apóstolo Paulo diz, até o dia de Cristo Jesus, qual que é aquele versículo mesmo, queridos, me lembram? Até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra, há de completar, aquele que começou a boa obra, de Filipenses, né? Aquele que começou boa obra, qual que é a boa obra? O processo de santificação em nossas vidas. Aquele Deus que começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando que há de ser completada? No dia de Cristo Jesus, lá no final. Ou quando nós experimentamos, no dia de Cristo Jesus, você pode dizer também quando você morre e você então passa para ser do Senhor. Apocalipse. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Aí acabou, aí está completo. Aí acabou. Aí você vai ser glorificado. Oh, aleluia. É o que nós anelamos, né? Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? Tão ruim que eu sou, mas um dia vai ser completo, meu irmão. Creia nisso, vai sim. Porque não é nós que queremos isso, mas é Deus que já prometeu. Ele já, inclusive, já realizou isso em nós. A glorificação já está realizada, é que não aconteceu ainda. Dan. Ah, boa. Não. Irmão, não preciso me esforçar não, porque Deus já vai completar a obra. Eu fazendo ou não fazendo já está pronto. Não é assim. A santificação é um caminho onde há a participação dos dois, Deus e o homem. Deus capacitando e o homem habilitado para realizar. É desenvolvendo a salvação. Sabe o que acontece? Para você orar, você precisa decidir orar. Para você orar, para você pedir perdão, você precisa decidir pedir perdão.
Para você ler a Bíblia, você precisa decidir pedir perdão, você precisa decidir ler a Bíblia. Aí quando você lê, você estuda, você é cheio, o Espírito Santo toma o seu ser, você lê, você é ganho por aquela palavra. Aí quando você olha para trás, você vê, é Deus que me capacitou a ler a Bíblia. Se não fosse por Ele, eu não iria ler. É assim que acontece. Daqui para frente, quando você decide, você olha daqui para lá, eu decido ir para a igreja, assim, amém. Quando você está aqui, foi tocado pela palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhou na sua mente, no seu coração, a palavra dele, você esteve aqui com os santos adorando ao Senhor, você teve um renovo na sua alma. Quando você sai por aquela porta, você agradece, ô Senhor, se não fosse o Senhor me conduzido até lá, eu não iria. É isso que acontece, né? As bênçãos espirituais. Alguém ergueu a mão aí? Desculpa, eu vi um relance aí, não, né? Vamos lá então. As bênçãos espirituais da justificação, as bênçãos espirituais da justificação e da adoção, que nós vimos na 33 e na 34, são atos da livre graça de Deus. Por que ato? O que acontece? A justificação é? A adoção é? Olha o dedinho lá que eu pus. É um estalar de dedos de Deus. É um ato de Deus, é um ato de Deus, não seu. Você não se justifica, você não se adota. Você não fala para Deus, está na hora de você me adotar, Deus. Não é assim. Deus chega, regenera uma vida, dá àquele morto vida, e a partir daí Ele justifica, declara justo e adota para si como seu filho, membro de sua família. Isso é tudo da parte de Deus, atos da livre graça de Deus, cuja execução é completa. Ninguém é justificado e está sendo justificado. Não, você já foi justificado e acabou. Você já é justo aos olhos de Deus. Sabe por quê? Não é porque você precisa realizar obras de justiça para ser justificado, não. É por causa da obra completa, acabada de Cristo, o justo, que você é justificado, não por causa de você, mas pela fé em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz. Isso é justificação pela fé. E ontem eu dou os parabéns para os professores da escolinha, das crianças, relembrando a questão da reforma protestante. Martinho Lutero, ele declarou isso: a justificação é pela fé, não pelas obras. Cristo já realizou tudo pelo crente, e o crente crê na obra meritória de Cristo, e aí ele é justificado, e Deus declara aquela pessoa justa. Sendo justo, ele não fala, você fica justo, aí eu fico aqui. Não, ele fala, você é justo, agora você é meu filho. Eu pego você e tenho relacionamento com você. Eu amo você. E me relaciono com você agora como meu filho. Perfeito. Plano maravilhoso do Senhor nas nossas vidas. Então, a execução da justificação e adoção é completa, instantânea e unilateral. Por que unilateral? É só da parte de Deus, é de um lado só. No momento em que o pecador é regenerado e crê em Jesus como seu exclusivo Senhor e Salvador. Então, para ser justificado, precisa o quê? Ser regenerado. Uma vez regenerado, ou seja, uma vez sendo uma nova criatura, uma vez o Espírito Santo entrando dentro da pessoa, o que acontece? Ela se arrepende dos seus pecados e ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir daí ela é justificada. Deus fala, por causa do meu filho, por causa da justiça do meu filho, eu declaro você justo, porque você creu nele. Isso é justificação. E adoto você. Você é meu filho agora, legítimo, no sentido de ser filho mesmo. Que você tem, o que você tem? A herança, juntamente com Cristo. A gente não sabe o que é isso, sabia? A gente não tem noção do que é tudo isso. A herança que nós temos por sermos co-herdeiros com Cristo é grande demais, mas nós já temos. Aleluia, louvado seja Deus. Ocorrendo uma mudança de status, uma mudança de estado da pessoa que passa a crer em Jesus Cristo. Agora ela passa a ser justa e filha, é um status, é um estado da pessoa, justo e filho. Porém, a santificação é uma obra. Vocês reparem depois, na resposta da pergunta 32 da 33, que a resposta nos traz que a 32, a justificação é um ato da livre graça de Deus. A 33, a adoção é um ato da livre graça de Deus, ok? Mas o que fala na 35 a resposta? A santificação é uma obra da livre graça de Deus. O que é uma obra? São atos contínuos, é um processo. Que legal, né? Perceberam aí essa diferença? Uma obra.
São atos contínuos da livre graça de Deus, através do seu Espírito, configurando-se como um processo gradual, iniciado na regeneração e desenvolvido progressivamente até o fim da vida do crente, o processo no qual o crente também é participante e habilitado para tanto. Isso significa a santificação. É um processo, é gradual, é por toda a vida. É Deus agindo em você através do Espírito Santo dele, e você, por responsabilidade sua, buscando a Deus, decidindo fazer morrer a sua natureza terrena. É isso aí. Olha o processo, olha o crentão aí, caminhando na santificação. Participação do crente no processo de santificação. Qual que é a participação? E aqui eu dei alguns exemplos. Como que você então pode participar? Primeiro exemplo: o que estou fazendo com o meu corpo? Pense sobre isso. Como eu estou agindo nesse processo de santificação? Eu sou habilitado, sim, Senhor, mas agora eu quero passar a dirigir. O que eu faço? O que eu estou fazendo com o meu corpo? É uma boa pergunta que você faz para entender o processo de santificação, ou a sua participação no processo de santificação. O que você está fazendo com o seu corpo? Começa na mente, meu irmão. Você quer se santificar? Você quer dirigir? Legal? Você está habilitado? Beleza, então cuida da sua mente, viu? Eu preciso cuidar muito da minha mente. A minha mente vai longe de Deus tem hora. A minha mente longe de Deus no sentido de que eu busco coisas do mundo. Acho que os prazeres do mundo, aqueles prazeres transitórios, passageiros, vão me trazer mais satisfação do que o prazer em Deus. A minha mente faz isso, não sei a sua, mas a minha faz. Por isso que a nossa mente precisa ser ganha pela palavra de Deus. E ganhando a mente, o corpo vem junto. O que acontece? Olhos. Eu preciso encher minha mente para que os meus olhos sejam bons, para que eu olhe coisas boas, para que eu tenha pureza no olhar, para que eu tenha pureza no ouvir. E olhar e ouvir precisa de seleção. Você precisa selecionar, viu, meu irmão? Eu vou olhar aquela pessoa, aquela mulher que está mal vestida lá, bem vestida para o mundo, mas mal vestida para o crente. Aí você olha, você dá aquela piscada, não, Senhor, não quero. Não olha mais. É um esforço que você e eu, principalmente homens, precisamos fazer. Não quero olhar mais, porque se eu olhar de novo, isso vai entrar para a minha mente, e a minha mente vai ser contaminada pelos meus desejos carnais novamente. Isso vem à tona de novo, porque está aqui dentro, meu irmão. Está aqui dentro. Língua. O trabalhar da palavra de Deus, do Espírito Santo nas nossas mentes, faz com que nós tenhamos um falar sábio, um falar que edifica, um falar que leve a palavra do Senhor, esperança, exortação, disciplina. Eu amo meu irmão, minha irmã, por isso eu falo coisas que eles precisam ouvir, e vocês para mim. Língua, membros, nossos membros. Paulo fala: não use os vossos membros com as meretrizes, com as prostitutas. Membro, nosso corpo, o que eu tenho feito com o meu corpo? Onde eu vou? A minha perna não vai na boate se eu não quiser, viu? Não vai. Nossos membros serem ganhos para serem santos, para se santificar, porque nós já somos santos. Nós já somos separados para Deus, e esse processo vai continuar até o fim. Como devo me vestir? A vestimenta santa, olha só, não é por causa da vestimenta que é santa, mas quem veste é santo. Quem põe a roupa deve ser, é a pessoa que está no processo de santificação. Consequentemente, o que acontece? As roupas são molduras em nosso corpo, através das quais podem revelar muito do que está no interior do nosso ser. Roupa diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Não porque a roupa tem algo mal em si, não é a roupa, não. O problema é quem está vestindo. O que está querendo com isso? Por que quer mostrar tudo isso? Quer chamar a atenção de quem? Tem tudo isso, faz a diferença. Roupas são molduras que expressam alguma coisa no coração, do coração. Ok? Vamos lá. Santificação de pessoas ou coisas e eventos? Por exemplo, o meu carro é consagrado ao Senhor, só leva crente, só leva missionário, só para a igreja, só para a obra do Senhor. E aí, não posso levar descrente?
Não posso levar um drogado que eu achei na rua passando mal no hospital? Não, carro não é santo. Imóvel, irmão, eu gostaria que o pastor fosse lá na minha casa, eu comprei um apartamento e eu queria que o irmão orasse, consagrando aquele apartamento para a minha família agora, eu queria que desse tudo certo aqui para frente. Aí o pastor vai lá e vai falar: ô Senhor, que o Senhor decrete que esse apartamento aqui seja santo, que seja diferenciado para essa família e que tudo seja sucesso nessa família. Não, o apartamento não é santo, não. Quem mora lá que deve ser santo. Não é um imóvel, não é a chácara, não é a fazenda. O pastor vai lá abençoar minha fazenda, que daqui para frente eu vou dar uns dízimos bem maior. Não é por causa da fazenda, porque ainda que o pastor vá lá orar na fazenda, se o irmão não tiver um coração generoso, ele nunca vai doar generosamente. Não é por causa da oração do pastor lá na fazenda, para a fazenda ser santa, não. Quem tem que ser santo é o nosso coração, é o nosso bolso também, né? Culto pet. Já ouvi. É verdade. Animal não é regenerado, viu? Animal não é habitação do Espírito Santo. Animal é um ser que Deus criou para fazer companhia para o homem, ainda mais esses domésticos que fazem muita diferença na vida de muitas pessoas. São queridos, sim, nós devemos cuidar, sim, porque o justo atenta para a vida dos seus animais, sim, mas eles não são criaturas regeneradas. Não. Tá? Ok? Muito bem lembrado, Marisa. Exatamente. Casamento. O casal nunca foi para a igreja. O casal nunca frequentou a igreja, mas ele chega lá no líder religioso e fala: eu quero casar na igreja, porque se não casar na igreja vai dar errado meu casamento. Não é isso que vai fazer a diferença não, meu irmão. São os componentes do casamento santo se santificando que fazem a diferença do casamento. Casar numa cerimônia, num culto, nós vimos isso quinta-feira, né? Muito interessante que nós debatemos sobre quinta-feira a respeito de cerimônia de casamento, sobre culto de casamento, muito legal. Mas não é o culto em si, não é casar na igreja que vai fazer o casamento ser bom, não, é Deus na vida da pessoa, do homem, da mulher, do marido, da esposa, o Espírito Santo santificando esse casal para que eles ajam em santidade no casamento. Eu tenho que correr aqui. Negócios. Irmão, vai lá orar, por favor, abrir uma loja no shopping, ora lá para que daqui para frente dê tudo certo. Olha, abençoa aquela loja lá, que as mercadorias sejam todas santificadas. Aí o pastor vai lá, não, ele não vai orar pelas mercadorias nem pela loja, ele vai orar pelo dono da loja, pelo irmão, para que o irmão tenha santidade e sabedoria para lidar com os negócios. Como ele vai lidar com os funcionários, ele tem que agir com santidade. Como ele vai comprar e vender, ele tem que agir com santidade. Como ele vai negociar com os clientes, ele vai agir com santidade. É isso que vai fazer a diferença, vai fazer com que o negócio dele seja santo e que vá para frente e que prospere, mas não por causa do negócio, mas por causa dele, por causa do irmão que está buscando viver em santidade e quer levar a sério os seus negócios em santidade. Isso faz a diferença. E o irmão Heber nos ensina muito sobre isso. A santificação ocorre dentro das pessoas crentes. Dentro das pessoas crentes. Deus não santifica estruturas, Deus santifica pessoas. E pessoas santas podem operar reformas para que estruturas sejam menos maléficas do que possam ser. Olha que coisa bela! Você, no processo de santificação, faz a diferença no ambiente onde você estiver, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu negócio, seja no casamento, seja na família, seja no ônibus, seja no Uber. Você santo faz a diferença. As estruturas não são santas, mas quem está ali dentro faz a diferença, ou deve fazer a diferença, você que está sendo santificado. Porque a santificação ocorre dentro das pessoas. Por exemplo, tem os pais que falam: eu queria que meu filho fosse para o acampamento. Olha, se meu filho fosse para o acampamento, ele seria diferente. Não é por causa do acampamento. Acampamento é muito bom. Aliás, Deus permita nós fazermos um acampamento aqui na nossa igreja, faz tanto tempo que a gente não faz, né? Que Deus nos dê essa graça novamente, né? Mas não por causa do acampamento, meu irmão. Ore para que Deus ganhe o seu filho lá no banheiro, ou lá na faculdade, ou lá no quarto dele, onde ele estiver, pela palavra do Senhor. E que haja uma transformação dentro do menino, da menina. Porque muitas vezes a gente bota a fé na coisa errada.
que estruturas sejam menos maléficas do que possam ser. E a gente vai caminhar para o final, para refletir então. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, você acredita nisso mesmo? Você realmente acredita nisso? Que se sem santificação ninguém vê o Senhor? Nossa, isso é muito forte. Eu estava lendo esse texto nessa semana. Senhor, é ou não é? É sim ou não? Não é meio termo. É sim ou não? É santificação ou nada? Para ver o Senhor é santificação. Senhor, me dê graça, porque é difícil, Senhor. O Senhor fala, realmente é difícil, mas o meu Espírito opera em você, meu filho. Nós temos tudo, nós já temos tudo. Ei, creia, o Espírito Santo de poder habita em você e já habilitou você para viver em santidade, para que você continue vendo o Senhor em tudo na sua vida e neste mundo, tendo um relacionamento com Deus, porque isso está inseparavelmente ligado à salvação e regeneração. Santificação é evidência da salvação, ou seja, uma vez salvo, santificação vem, brota, como Jesus diz, conhecem a árvore pelo fruto, a santificação vem uma vez sendo salvo, é evidência. Se Deus converte verdadeiramente uma pessoa, ela irá realizar a obra da santificação, Ele irá realizar a obra da santificação nesta pessoa, e também irá habilitá-la para se santificar, através do ensino bíblico, da oração, do sofrimento, da disciplina e outros meios de graça. Deus no processo age dessas formas, para nos santificar, para apurar no cadinho, para tirar as impurezas do nosso ser, e nos purificar, e vai nos purificando, até sermos como o nosso Senhor, santo e perfeito. E nós anelamos isso, e pedimos ao Senhor nesta manhã, Senhor, faça isso nas nossas vidas. Queremos ser como o nosso irmão mais velho, Jesus. É tudo o que nós queremos, Senhor, como igreja. Faça isso, Senhor, nas nossas vidas. Qual foi a diferença de tratamento de Deus para com Esaú e para com Jacó? Deus deixou Esaú à vontade. Deus deixou Esaú sem disciplina. Deus deixou Esaú sem piedade, sem santificação. Mas Ele disciplinou severamente Jacó por quase todos os dias da sua vida. E o que aconteceu? Jacó, no final da vida, ele terminou como um adorador, segurando o seu bordão. O processo de santificação de Jacó, aleluia, por conta da disciplina de Deus, severa, mas é para o nosso bem. Deus poda, mas Ele não corta. Ele trabalha, Ele limpa, para que a gente dê mais fruto. Se a hora difícil chegou na sua casa, meu irmão, erga as mãos para os céus e agradeça, porque é o processo de santificação na sua vida e na minha vida. Porque Deus não apura os seus filhos através de lazer, não. É leitura da palavra, é oração, é dedicação, é piedade, é disciplina, é correção. Mas é isso que nós queremos, Senhor, porque nós precisamos disso, Senhor. A salvação tira o homem do mundo e a santificação tira o mundo do homem. O que é santificação? Vamos então terminar? Todos juntos, vamos. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Senhor, que nós, a partir da compreensão desse assunto, pratiquemos tudo isso, Senhor, à luz da Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém.